E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, faz tipo uns 4, 5 meses que eu não posto um vídeo. Eu postei tipo 2, né? Tipo, super frequência, né? Um em um mês, outro no outro e o outro depois de quase 6 meses. Mas, pô, aconteceu muita coisa desde lá. Foi bem corrido, então acabou que eu não consegui gravar. Claro, um pouco foi incompetência minha também. Talvez uma preguicinha aqui, uma procrastinação ali. Mas nada que fuja muito do padrão, né? Mas é isso. Eu vou contar um pouco como foi esses últimos meses. Resumindo, nesse momento eu tô gravando em maio, dia acho que 21, 22 de maio. Provavelmente esse vídeo vai ser postado ainda esse mês, eu espero, em nome de Jesus. Porque ainda tem outro vídeo pra gravar e espero que eu consiga gravar e postar os dois esse mês e no início do próximo, né? Da última vez que eu gravei um vídeo, eu tava em Goiânia, nas férias, né? E daí eu voltei pra cá pra base, pra CCL, e teve a MF, né? A MF é a Escola Missionária de Férias, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei numa MF. E pra mim foi incrível, assim. Em São Luís tem uma escola chamada Mission Adventures. O Mission Adventures é como se fosse uma MF, mas um pouco diferente, assim. Mas é uma escola de férias pra adolescentes, né? Adolescentes pra adultos, né? E foi nessa MF, nesse Mission Adventures, que eu conheci mais a Jesus, assim, e eu, tipo, me interessei por missões, me interessei pelo evangelho e tudo mais. Então, pra mim, é muito marcante essa campanha em específico, né? Então, quando eu tive a oportunidade de servir na MF, eu falei, tipo, cara, eu tenho que servir, tipo, espero que seja muito bom. E foi incrível, foi incrível. Ver todos os jovens amando ao Senhor, aprendendo a amar o Senhor, aprendendo a se relacionar com o Senhor é muito bom. Eu servi no que eu sirvo sempre, né? Na comunicação, mas eu também liderei a manutenção junto com uma amiga minha e foi um desafio novo. A manutenção é uma área que é muito importante e é muito difícil de ser entendida porque quando a gente trata com jovens, o jovem ele vê a manutenção como algo pesado, né? Como um trabalho pesado, ou geralmente a gente vê o trabalho como uma punição, né? Eu já vi algumas vezes alguns vídeos, algumas coisas falando sobre o significado original do trabalho, né? Que o trabalho é como se fosse uma punição, né? E tipo assim, a gente cresce com essa ideia de que o trabalho é pra ganhar alguma coisa, né? Então, quando você faz algo como uma manutenção, que é algo que muitas vezes não é nem pra você, né? Tipo, por exemplo, você vai fazer uma manutenção numa MF dessa, numa escola dessa, você vai estar fazendo uma manutenção talvez na base onde você tá. Você não tem um sentimento de casa naquele lugar, né? Você só tá fazendo. Então, você tá servindo alguma coisa e você tá pagando pra fazer aquilo, né? Porque uma MF, ela é paga. Então, vamos supor, um aluno desse tá pagando, eu não sei quanto é que é uma MF hoje, mas vamos supor, né, que ele esteja pagando R$500. Ele tá pagando R$500 pra lavar o chão. Então, ele fica meio tipo, cara, eu tô pagando, eu não quero fazer isso. Então, é importante trazer o real significado da manutenção, né? Que é adorar o Senhor em todas as coisas que a gente faz, né? Toda essa ideia de limpeza, de servir, de fazer as coisas realmente pra adorar o Senhor, né? Porque tudo que a gente faz tem que ser pra adorar o Senhor. Então, o nosso serviço manual, ele também deve ser pra isso, né? E fazer com que esses jovens entendam isso e sintam um prazer em servir o Senhor através disso é uma missão bem complicada, assim. Mas foi muito bom. Foi um tempo incrível. A MF, ela é dividida em 2 tempos, né? O tempo prático e o teórico, assim como é TED. Mas são 15 dias, né, de campanha. Então é uma semana teórica e uma semana prática. Na semana prática, a gente foi pra Matinhos. Matinhos aqui no Paraná é uma cidade de praia, né? E na época era janeiro, férias, então, tipo assim, tinha muita gente, tava bem movimentado e tudo mais. Então a gente fez evangelismos e tudo mais. E foi muito bom, assim, porque ver esses jovens que no começo da campanha estavam ali aprendendo a se relacionar com o Senhor e entendendo a importância, né, do evangelismo, entendendo a importância de levar a palavra. E chega ali na parte prática e eles sendo esses portadores das boas novas, né, e levando esse evangelho para as pessoas, tipo assim, é incrível.
E pra mim é isso, né? Isso é missões, né? Não é só o missionário de carreira, né? Tipo, eu que tô aqui, vivo o meu dia a dia aqui, mas todas as pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo e vivem esse Evangelho são convocadas pelo Senhor a levar o Evangelho, né? A pregação da palavra é uma convocação feita pelo Senhor. Então, prega o Evangelho, ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Então, isso é um chamado para todos, né? A gente sempre se pergunta qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, mas o Senhor deixa muito claro que o nosso propósito, um dos nossos propósitos, é levar a verdade do Evangelho. Porque se eu acredito que isso é uma verdade, eu tenho que espalhar para que as pessoas conheçam essa verdade, né? E ver esses jovens espalhando essa palavra, assim, foi incrível. Então, o tempo de IMF foi maravilhoso e é muito legal, né? Vem, sei lá, 80 jovens, 80 adolescentes, 80 pessoas aqui pra base, pra viver esse tempo intenso com o Senhor. Então, a base fica lotada, fica super movimentada. E foi muito incrível, assim. Depois da MF, eu servi um tempo no King's Kids, né? A última semana do King's Kids. O King's Kids é como se fosse MF, mas é pra crianças de 8 a 17 anos. Então, o King's Kids, ele não recebe maiores de idade, pelo menos aqui na base, né? E é uma campanha mais focada na nova geração, né? E eu servi só na comunicação, né? Eu não tava servindo o ministério de King's Kids em si, mas eu servi através da comunicação, né? E também foi muito bom ver as crianças, ver como o Senhor enxerga a nova geração, o que o Senhor tá fazendo através da nova geração. E as mesmas coisas que eu falei sobre a MF se aplicam, né? Sobre o King's Kids também, né? Ver os jovens levando a palavra, é muito incrível. Depois do King's Kids, veio a EPV, Escola Palavra Viva, né? A Jocum tem alguns treinamentos que te preparam para ir para as nações, né? Para aprender mais do Senhor, para conhecer o Senhor, né? Aqui na base, uma coisa que o Jimmy Steyer fala muito, que é o fundador de Jocum Brasil, que é o melhor que a gente pode entregar para as nações é a qualidade do nosso relacionamento com Deus, né? E a EPV, que é essa escola que eu fiz agora, ela tem essa proposta muito forte, que é conhecer ao Senhor antes de fazê-lo conhecido, né? Então, para que você vá para as nações, para que você vá para os povos, para pregar o evangelho de forma efetiva, eficaz, verdadeira, conhecendo aquela palavra, você precisa ter um relacionamento com a palavra, né? E a Escola Palavra Viva é isso, é permitir que a palavra seja viva nos nossos corações, né? Aprender com o Espírito Santo e se relacionar com ele e tudo mais. Então, foi um tempo muito bom, assim, onde o Senhor falou muita coisa e assim, foi incrível, de verdade. A EPV, todo mundo fala que é transformadora, assim, e pra mim foi transformadora de verdade. O Senhor falou muita coisa sobre mim mesmo, sobre o meu chamado, sobre o meu futuro, sobre o meu caráter, me moldou em muita coisa, me trouxe muita maturidade, mas a EPV, ela não acaba na escola, né? O relacionamento com Deus, o que a EPV propõe é algo constante, algo diário, né? O relacionamento com Deus tem que ser algo diário, e pra mim foi espetacular isso. E é isso, né? O tempo aqui na base tem sido muito bom, tem sido muito diferente, né? Eu não lembro se no primeiro vídeo eu falei mais sobre como tem sido essa adaptação e tudo mais, mas com certeza é uma realidade bem diferente do que eu vim, né? Não só tanto de realidade de local, né? Porque eu sou do Maranhão, sou de São Luís do Maranhão e eu moro hoje no sul, né? No Paraná. Mas em toda a questão de viver em comunidade, de viver longe, né? Dos meus pais, da minha família e tudo mais. E viver dentro de missões, né? Nesse contexto missionário é muito diferente. Mas eu tenho me sentido em casa, assim. Eu tenho me adaptado e realmente missões é o que o Senhor tem pra minha vida, né? E foi difícil no começo aceitar isso, mas eu já sou muito feliz de ter a oportunidade de ser escolhido pelo Senhor pra levar o evangelho, né? Pras nações. E eu acho muito incrível isso, de como um dia eu tava na minha casa, fazendo minha faculdade, vivendo a minha vida comum, que não tem nada de errado, mas, tipo assim, eu tava lá, vivendo minha vida comum, fazendo minhas coisas, até que um dia o Senhor me chamou pra fazer uma ETED, a escola de treinamento aqui da Jocum, e eu respondi positivamente, obedeci ao Senhor, vim pra cá com vários planos de voltar pra casa e continuar a faculdade, mudar de faculdade e de fazer várias coisas, e o Senhor realmente mudou completamente a minha vida. Hoje eu não vivo nada do que eu imaginava viver há um tempo atrás, mas hoje com certeza a minha vida é muito melhor do que eu pensava que seria, né, no sentido de minha vida hoje é muito melhor do que seria se eu tivesse planejado sozinho e não tivesse seguido os planos do Senhor, né? Mas é um prazer poder amar os povos e amar o Senhor e conhecer a Ele todos os dias, né? E é isso, né? Eu acho que no final das contas, a minha vida não é muito diferente, talvez. Não deveria, pelo menos, ser muito diferente da vida dos outros cristãos, né? Porque eu sou missionário
mas isso é só uma vocação, né? Isso é só uma parte de toda essa vida cristã, né? Isso é só uma coisa que o Senhor me chamou pra fazer. Mas existem por aí diversas pessoas que têm diversos dons. Pessoas que são chamadas para serem pastores, pessoas que são chamadas para serem diáconos, para serem presbíteros, para serem apóstolos, para serem mestres, para serem profetas. E no final das contas, tudo isso serve ao mesmo propósito, né? É fazer o Senhor conhecido e pregar essa verdade do Evangelho, né? Então, fazer parte disso e ser uma das milhares de pessoas que amam o Senhor e que fazem Ele conhecido, pra mim é um privilégio, sabe? E eu espero que, com o passar dos anos, eu possa conhecer mais o Senhor e que no final eu olhe pra trás e eu perceba que eu realmente cumpri tudo aquilo que o Senhor tinha pra mim, né? Uma vez eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então eu sempre quis fazer tudo perfeito e tudo mais. E uma vez eu ouvi que o Senhor, Ele convida a gente pra ser perfeitos assim como Ele é, né? Mas a perfeição, ela não é ser completamente perfeito e santo e imaculado, mas a perfeição é responder em obediência àquilo que o Senhor tá te entregando hoje, né? Então, meu objetivo é realmente obedecer a tudo aquilo que o Senhor tá me entregando hoje, tudo aquilo que Ele vai me entregar amanhã, tudo aquilo que Ele me entregou ontem, e continuar obedecendo até que Ele venha e até que Ele seja conhecido em todas as nações. Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar realmente postar um vídeo bem próximo do que eu vou postar esse. Vai dar certo. Eu falei no último vídeo que eu ia pro Panamá. Eu realmente fui pro Panamá. E eu vou contar pra vocês como é que foi no Panamá no próximo vídeo. Então, tamo junto. Valeu. Só um adendo. Eu esqueci de falar sobre o Descend nesse vídeo. Eu esqueci totalmente. Tipo, era um plano meu falar sobre o Descend nesse vídeo, mas por algum motivo deu um branco na minha cabeça. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o Descend também, sobre como foi e tudo mais. Aconteceu antes do início da EPV, né? Aconteceu no final de janeiro, então eu vou tentar falar um pouco sobre como foi. Eu servi na comunicação do Descend também, então foi uma experiência bem nova assim pra mim. Porque tinha muitas pessoas lá que eu sigo, que eu me espelho assim, nessa área do audiovisual, né? Servir com eles foi muito legal. E eu vou mostrar aqui um pouco, vou botar alguns vídeos que eu gravei e tudo mais. Mas é isso, vocês vão ver isso no próximo vídeo aí. Tamo junto.